Senhoras e senhores, boa noite. O terceiro seminário online do ensino profissionalizante é uma das ferramentas educativas que possibilitam a ação no contexto da formação em um ambiente reflexivo. Nessa perspectiva, faz-se necessário realizar um momento como este, para educadores, educandos e a comunidade escolar como um todo se apropriem dessas informações, visando a construção socioeducativa. Nesta iniciativa de buscar oportunizar a todos e todas uma inter-relação com as questões da educação profissional no caráter presencial e à distância. No contexto qualitativo, para que estudantes e a comunidade informem-se, atualizem-se sobre o fazer educativo. Neste momento, inicia-se o terceiro seminário online do ensino profissionalizante, que traz o tema A função da educação tecnológica na formação de novos sujeitos sociais. Convidamos para participar dessa solenidade as seguintes autoridades: Excelentíssima Senhora Vice-Prefeita Municipal de Alegrete, Maria de Fátima Molazani. Ilustríssima Senhora Diretora de Educação, Professora Graziela Andrade Bevilacqua. Ilustríssima Senhora Professora Maria Cristina Vernel, representando a Urcamp Campus Alegrete. Unipampa, desculpe. Convidamos a todos os presentes para entoarmos o hino nacional.
Também prestigiam esta solenidade o presidente do Conselho de Alimentação Escolar, senhor João Dota, e a Cláudia Vieiro, representando a Secretaria Municipal de Saúde. O seminário online visa informar e interagir com a comunidade escolar participante, objetivando uma interconexão no campo da tecnologia da informação, no sentido de avaliar, construir perspectivas e alternativas reais para a qualificação profissional, sugerida dos anseios democráticos dos estudantes, que protagonizam este modelo de formação presencial e à distância, no sentido de preparar técnicos para o mercado laboral. Convidamos a fazer uso da palavra, representando a Secretaria de Educação, a professora Graziela Andrade Bevilacqua. Meu boa noite à nossa vice-prefeita, Maria de Fátima Mulazani. Boa noite especial também à Unipampa, na pessoa da professora Maria Cristina, a qual desde já agradeço a acolhida em mais um evento promovido pela Prefeitura Municipal de Alegrete, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Boa noite também aos alunos do ETEC Brasil, que se fazem presente, e também a coordenadora, a professora Denise Aurélio. E uma boa noite especial aos alunos da Escola Estadual Emílio Zuneda, especialmente ao seu diretor, professor Valdoir, que gentilmente aceitou o convite e logo após irá fazer a sua reflexão conosco. O Seminário Online do Ensino Profissionalizante busca oportunizar a todos e a todas uma inter-relação com as questões da educação profissional no caráter presencial e também à distância. Neste ano, a terceira edição traz como tema a função da educação tecnológica na formação de novos sujeitos sociais. Por que este tema? Porque vivemos num momento em que o uso das tecnologias como ferramenta educativa deixa de ser um desafio e passa a ser uma necessidade. É, portanto, função das instituições de ensino apropriarem-se desses recursos, dessas ferramentas tecnológicas, para qualificarem os processos de ensino e de aprendizagem. Então, em nome da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, desejo que esse seminário seja mais uma oportunidade de reflexão e diálogo acerca do ensino profissionalizante nesse contexto tecnológico em que vivemos. Um bom seminário a todos e a todas. Obrigada. A palavra encontra-se à disposição da vice-prefeita Maria de Fátima Castro Mulazani. Uma boa noite a todos os alunos, uma saudação muito especial aos nossos educadores. Aqui presente é o professor Valdoir, diretor da Escola Emílio Zunheda, aos seus alunos, participando hoje desse terceiro seminário online. Saudação a Cristina, a Graciela e toda a equipe da Secretaria da Educação. E certamente esse seminário, como é online, eu quero saudar todos que estão nos acompanhando, e não sei aonde estão nos acompanhando, porque da outra vez eu conseguia estar mais informada e situada sobre a ação em rede deste seminário. Mas saúdo a todos que nos acompanham, que esse, me parece, que é o grande desafio que todos nós vivemos hoje no dito mundo moderno. Muitas vezes o que comunicamos não sabemos onde chega e como chega, e o conhecimento também produzido, não necessariamente ele provoca novos pensamentos a partir do acesso à tecnologia ou do acesso às redes, mas, fundamentalmente, novos sujeitos sociais estão se constituindo e é muito importante, é por isso que a gente procura participar sempre, Graciela e professora Cristina, porque nós entendemos que a educação tem sido desafiada permanentemente
com a aceleração das tecnologias e do nosso mundo atual. E, por certo, as nossas estruturas, estruturas mesmas, físicas, falando concretamente, elas andam muito atrás do que o mundo aí fora tem exigido e produzido. Um seminário como esse, o terceiro seminário, provoca, que traz os educadores, provoca os alunos, que com certeza retornam para os seus lugares ou nos seus espaços, já participam, interagem, para todos nós é uma alegria muito grande. E, em nome do prefeito Erasmo e de toda a nossa equipe, nós sabemos que muito temos que avançar. E avançar na estrutura física dos nossos espaços de formação, mas avançar especialmente na possibilidade que temos de nos integrarmos a partir do conhecimento, do acesso que hoje é possível. Muito mais ainda, o desafio de proporcionar o acesso de forma o mais igualitária possível. Então, acho que esse seminário está trazendo, entre outras, essas possibilidades de trabalhar a educação tecnológica como uma das possibilidades de formação de novos sujeitos. O que nós vivenciamos agora há pouco no Brasil já foi vivenciado em outros lugares do mundo. Hoje a gente pode mobilizar pessoas a partir do lugar onde a gente está. E nós que estamos meio velhos, né, Valdoir? Que mobilizarmos presencialmente, a gente ainda está aprendendo a trabalhar com isso. E também a entender os movimentos e os novos movimentos que vão se constituindo a partir desse acesso que as pessoas têm. Mas a tecnologia, a rede social, o conhecimento que está sendo proporcionado, ele só vai provocar transformações se efetivamente as pessoas conseguirem aprofundar e produzir a partir disso, de todo esse acesso que a gente tem ao mundo a partir do computador e a partir da tecnologia. Ele só tem sentido se ele nos provocar a pensar. E aí sim, novos sujeitos sociais, com certeza, cada vez mais conscientes do mundo que vivemos, porque isso a gente não pode mais. Não tem como mais a gente estar aqui e não perceber todos os movimentos e todos os problemas e todas as soluções também que estão postas no mundo. E acho que as políticas públicas, elas precisam cada vez mais acelerar. Não sei se o termo correto seria esse. Ou repensar também essa aceleração que está sendo provocada e proporcionada, produzida pelo mundo moderno. Então, desejo a todos um bom seminário, que se possa integrar cada vez mais o conhecimento e o tão falado acesso à democratização e à participação, que a gente vivencia ela no cotidiano, que ela cada vez mais seja provocada por dentro das nossas instituições. Que a gente, de fato, para os jovens que estão aqui, nós estamos aprendendo a, no dia a dia, fazer o exercício cidadão. Sem dúvida nenhuma, nós não fizemos ainda por dentro das estruturas e, com certeza, esses instrumentos nos possibilitam esse novo fazer. Um abraço e bom trabalho. Nosso agradecimento, vice-prefeita. Ao encerrar as oratórias, eu convido a todos para que se ponham em pé para entoarmos o hino rio-grandense.
Neste momento, desfaça a mesa, então, e eu convido para dar prosseguimento aos trabalhos a professora Sônia Dotto. Para dar continuidade ao terceiro seminário online do ensino profissionalizante, com o tema A função da educação tecnológica na formação de novos sujeitos sociais, convidamos a todos e a todas para ouvir a palestra do professor Valdoir Dutra Lira, graduado em Administração pela Universidade da Região da Campanha, URCAMP, pós-graduado em Administração e Gestão Educacional e atualmente diretor do Colégio Emílio Zunheda. Professor Valdoir irá falar sobre o papel da educação tecnológica na formação de novos sujeitos sociais, com enfoque na educação presencial, a qual ele acompanha na Escola Emílio Zunheda. Boa noite, professor Valdoir. Minha saudação de Fátima Mulazani, a Graciela, a professora Maria Cristina, de Estadual Emílio Zunheda, também a Sônia, demais professores aqui conosco, acadêmicos, alunos do Colégio Estadual Emílio Zunheda, nosso carinho especial aos internautas que nos acompanham também nesta noite. A função da educação tecnológica na formação de novos sujeitos sociais. Queria que tu colocasse no início um novo slide. Penso que é uma dicotomia na forma de definir a educação. Para uns, a educação é passageira, sazonal e única. Uma vez feito o curso que pretende, ou estabelecido uma meta de cursar a educação básica, ali para e nunca mais retorna aos bancos escolares. Essa seria a educação passageira, sazonal e única. Uma vez sem obrigatoriedade, sem intenção e sem sonho, enfraquece, se distancia do alvo e perde o foco. Torna-se somente como base de defesa para a leitura e a escrita e para a resolução de pequenos problemas na vida toda. Nós temos observado alunos que estão hoje na educação de jovens e adultos, foram alunos que pararam no tempo. Hoje eles retornam. Alguns com dificuldades, outros com a bagagem de experiência, de vivência, enfim. Mas ali parece que a educação havia tido uma ruptura. Torna-se somente como base de defesa para a leitura e para a escrita e para a resolução de pequenos problemas. Para esses, a educação fica estagnada e somente será suprida através de experiências pessoais e experiências de grupos. Infelizmente, esse procedimento torna-se deficitário na atual conjuntura econômica, social e cultural que vivemos.
Mas há um segundo grupo de pessoas que fazem da educação um processo contínuo de aprendizagem, de troca de experiência e de construção do conhecimento. Na sociedade contemporânea, amigos, as tecnologias estão presentes em nosso meio. Seja em uma simples retirada do dinheiro em um caixa eletrônico, seja numa produção mais complexa, como a montagem de um automóvel, ou nas ruas, quando presenciamos, em especial em Alegrete, as câmeras vigilantes e os sinais de trânsito, nos mercados com as tarjas eletrônicas nas mercadorias e os leitores ópticos, enfim, nós presenciamos aqui nessa mídia que nós temos, estamos tomando como um mecanismo também auxiliar na nossa fala. Eu quero dizer que a tecnologia nos envolve diariamente. E não é só nós que nos envolve toda a sociedade. Eu vejo os idosos, aposentados e aposentadas, quando vão no caixa eletrônico, e ali eles também têm que tomar partido daquela tecnologia. Saber o número da sua conta, a senha, enfim, tirar extratos, depositar, vários mecanismos pessoais que tu tem que fazer. Isso é tecnologia. Estamos ligados e interligados às tecnologias de informação e comunicação, independente da nossa vontade. Somos todos cidadãos do mundo tecnológico e digital, virtual. Não se trata de pensarmos a tecnologia como boa ou ruim, agradável ou desagradável, certa ou errada. As tecnologias estão aí pela sua presença, passamos de cidadão de quadro branco e de pincel a cidadãos do laptop, do data show, enfim. Sabemos que hoje, mais do que nunca, é preciso as escolas se aparelharem desta multimídia, para que possam os nossos professores dar uma aula mais atraente, mais significativa. Segundo Pierre Lévy, matemático francês, sociólogo e filósofo, um dos maiores estudiosos sobre o mundo da internet, Lévy, quando esteve no Brasil em agosto de 2012, reafirmou a importância da internet no desenvolvimento da sociedade atual. Disse que a internet é um instrumento de desenvolvimento social. Devemos lembrar que a escrita demorou pelo menos 3.000 anos, diz ele, para atingir o atual estágio, no qual todos sabem ler e escrever. Agora a internet tem apenas 10 anos e tem feito uma verdadeira revolução na informação e na comunicação. No Brasil, a pesquisa e o estudo da cibernética, a ciência que estuda a comunicação e o controle dos seres vivos pela máquina, anda a passos largos e se alastra numa amplitude nunca vista antes. Segundo André Lemos, da Universidade Federal da Bahia, em 2010, que lançou um livro com o título Futuro da Internet em direção a uma ciberdemocracia planetária, reconhecido internacionalmente como autoridade quando se fala da cibercultura, diz que cada ação, por mais simples que seja, interliga múltiplos atores. Como exemplo, citou o caso de uma escola em Salvador, que instalou chips nos uniformes escolares para a verificação da presença dos alunos. E os pais, pelo próprio SMS, eles conseguiam ter o controle da entrada e da saída dos alunos. Se a tecnologia posta e está aí para nós usarmos, há um grande movimento em defesa da cibercultura como forma de comunicação de massa,
que atrai a atenção de milhares de jovens pelo mundo afora a cada minuto. A cibercultura, por exemplo, tem um papel importantíssimo na constituição das culturas e inteligência dos grupos humanos. A cibercultura aborda as tecnologias inteligentes. Tudo se forma em função da interação coletiva e pensante, povoada por indivíduos com histórias, vivência e cultura diferenciada. Interessante que nós temos, como disse a nossa vice-prefeita, nós que já somos mais velhos, nós somos hoje os imigrantes da tecnologia que aí está posta. Já os nossos filhos são os nativos. Mas é importante que nós temos que tomar parte, sim, nos envolver e nos inserir nesta tecnologia. E aproveitar a nossa história, a nossa vivência, o nosso conhecimento, para que essa tecnologia seja posta de tal forma que possa construir conosco, educadores, também o conhecimento. Essa globalização e essa localização global, local, é que potencializam os planos econômicos, políticos, culturais e humanitários. O ciberespaço é o meio virtual que expressa toda a comunicação imaginária, e às vezes anônima, mas que concretiza a informação e aguça a curiosidade na formação dos saberes. Assim, as tecnologias não determinam nem a salvação e nem a perdição do homem, estando em nossas mãos a escolha de nossas ações. Penso como educador e como gestor de uma escola pública com 1.740 alunos, que atende a diversas etapas do ensino, desde a educação infantil, educação básica completa, com 2 cursos técnicos, técnico em administração e técnico em contabilidade, e com a formação de estrutura de mais 2 cursos que estamos trabalhando, o técnico em edificações e o técnico em eletrotécnica. Cruzando também conosco currículo de cursos superiores como a Unipampa, da engenharia civil e da engenharia elétrica. Colocando também como prioridade a Unipampa nessa parceria, os laboratórios, para que os nossos alunos possam também aqui vivenciarem as práticas. Penso que é possível fazer uma educação de ponta, uma educação com tecnologia, também com parcerias. A sociedade mudou. Nas últimas décadas, mudou muito. Mas, infelizmente, a educação formal continua essencialmente inalterada. Ainda persistimos em trabalhar somente os conteúdos, sem valorizar os estilos individuais dos alunos na aprendizagem. E esquecemos que os alunos têm vivência, têm história, pertencem a um núcleo familiar, a uma comunidade, e eles com certeza têm muito a colaborar na própria construção deste conhecimento. Ainda exigimos uso apenas de memorização, sem dar atenção às capacitações cognitivas, como interpretação, julgamento e decisão. Ainda exigimos a resposta correta, sem dar tempo à investigação necessária para a tomada de decisão e questionamentos. Há uma crítica e também um elogio ao Politécnico. O ensino médio politécnico aí está posto. O elogio é porque desacomoda os nossos alunos e os nossos professores e faz com que, juntos, nós possamos vivenciar na prática o que as comunidades passam.
E ali, através da pesquisa socioantropológica, fazer uma interação na própria comunidade. A crítica, e eu acho que é uma reflexão, é que as dificuldades que nós passamos, com horas para isso, com o pessoal qualificado para isso, é que isso são essas formas que nos deixam refletindo mais negativamente. É preciso sim fazer uma educação de ponta, mas é preciso investir no educador. É preciso valorizar o educador, qualificar esse educador e melhorar a matriz salarial desse educador. Há uma preocupação latente de que, se aprendemos a agir com autonomia, não fazemos perguntas e não questionamos. Se não aprendemos a agir com autonomia, não fazemos pergunta e não questionamos. Daqui para frente, sentaremos diante dos computadores ligados à internet e às redes sociais. E por não termos aprendido a fazer perguntas, levaremos 10 vezes, quem sabe, mais tempo do que o necessário para achar a informação exigida. E digo mais, estamos nesse tempo. Perguntas, pedagogia da pergunta. É uma forma de nós, cada vez mais, questionarmos, aprendermos e fazermos a interação no meio onde vivemos. A minha pergunta seria: há políticas públicas para mudar essa realidade da educação formal que está aí posta? As instituições que demandam serviços e bens teriam paciência para treinar servidores com pouco ou nenhuma qualificação, se as escolas não assim o fizerem? Conseguiriam as universidades, nos seus bancos escolares, manter certos acadêmicos com deficiência de conhecimento e aprendizagem? Estaria o cidadão oriundo da educação formal preparado para o mundo do trabalho e para a vida? É uma reflexão muito séria que nós fazemos nesta noite. Trabalhamos na escola arduamente para que nós possamos fazer uma mudança de comportamento, de atitudes, para que a nossa educação seja uma educação de qualidade. Mas esbarramos, muitas vezes, no incentivo governamental e nas condições físicas e nos equipamentos e nos materiais didáticos para que a educação seja melhorada. Na concepção tradicional de educação, o aluno vem até a escola com a cabeça essencialmente vazia, e cabe à escola nela colocar um conjunto de conhecimentos factuais e habilidades intelectuais, testando periodicamente a aquisição desse conhecimento através de provas e exames. O modelo educacional antigo tornou-se incapaz de lidar com as constantes mudanças que nós presenciamos hoje nos últimos 10 anos. Vivemos, sim, numa ebulição de informações disponíveis na internet. Viajar pela rede, buscar novas tecnologias de aprendizagem é uma ótima preparação para o futuro. Amadurece o navegante jovem, fortalece o navegante adulto e propicia o idoso de uma informação mais aguçada. Esticar a imaginação, aguçar a curiosidade e pesquisar novos conceitos para o crescimento pessoal e profissional se faz necessário. E é preciso. Mas é preciso saber o que pesquisamos, da forma como utilizamos hoje a mídia e a internet que aí está. É preciso distinguir informações sérias de coisas frívolas, imaturas e sem sentido, que não colaboram em nada no crescimento social e profissional do cidadão. A globalização do conhecimento mexe com a educação tradicional
e estabelece novos padrões de comportamento social. Em consequência, o novo paradigma educacional, hoje em desenvolvimento, sugere que a escola tem que ser, antes de tudo, um ambiente inteligente. As atividades pedagógicas precisam ser inovadoras. E a comunicação entre professor e aluno necessita ser saudável e sem entraves. É assim. E é dessa forma que nós vamos fazendo uma educação de qualidade, uma educação com tecnologias, usufruindo de tudo aquilo que está posto para nós. Numa entrevista nos anos 50, e isso é importante, Alberto Einstein reconheceu a explosão de 3 bombas: a bomba demográfica, a bomba atômica e a bomba das telecomunicações. Com a bomba demográfica, ele quis representar o crescimento exorbitante da população mundial. Assim, para este problema, sugere 2 soluções: ou a guerra, ou a integração facilitada pelas telecomunicações. Já com a bomba das telecomunicações, a quantidade bruta de informações se multiplica e se acelera, gerando o que vem a ser chamado de segundo dilúvio. E nós estamos vivendo hoje um dilúvio de informações. Acredito que nesse novo mundo existem diversas arcas navegando, cada qual tentando salvar a sua parcela e preservar a diversidade. Nesta era de dilúvio informacional, Levi se pergunta onde está Noé e o que colocar na arca. Ele acrescenta que este dilúvio informacional jamais cessará e que devemos aceitá-lo e nos preparar, sendo que o melhor que podemos fazer é ensinar nossos filhos a nadar, flutuar e talvez a navegar com mais segurança e inteligência. E aí vem o desafio dos gestores. E eu não falo só dos gestores das escolas técnicas, mas falo dos gestores também das universidades. Diz Levi que nesta nova era, as vozes não se apagarão, pois diferentemente das sociedades orais e escritas, onde seus legados eram a qualquer momento apagados ou simplesmente jogados fora como objetos a mando de seus superiores, agora as inúmeras vozes que ressoam no ciberespaço continuarão a se fazer ouvir e a gerar respostas, estando em nossas mãos as escolhas de nossas ações. Trabalhamos na escola com esta intenção. E quando nós temos intenção, nós temos alvo, temos meta. Podemos até não alcançar algumas, mas nós estamos rumando para o caminho certo e correto. Parabenizo a minha equipe administrativa, pedagógica, financeira, aos nossos professores e reconheço também o estímulo dos nossos alunos em continuarem e continuarem, porque só dessa forma, obstinada, perseverante, é que nós vamos chegar a algum lugar. Enquanto muitos fazem a matrícula e não conseguem cursar, e eu falo da escola técnica e falo também das universidades, outros, obstinadamente, se empenham para que o seu alvo seja alcançado. Falar de educação tecnológica e da formação de novos sujeitos sociais significa fazer uma reflexão séria, mas coerente da educação atual. O ensino brasileiro, amigos, em todas as suas esferas, educação básica, educação profissional a nível médio e educação superior, precisa ter um novo rumo, diminuir o abismo que ainda separa os bem-nascidos dos historicamente excluídos. E se nós temos essa consciência, é preciso trabalhar neste norte, nesse sentido. Muita coisa já se fez, mas precisamos de mais.
É preciso levar em conta que não teremos um ensino de qualidade sem uma mudança de pensamento político e social. Vivemos na esfera da era digital. Assim, o computador e a internet devem democratizar a informação e trazer grandes avanços à educação. A tecnologia se aliou à educação e trouxe à luz avanços extraordinários de aprendizagem em rede. Aprender um novo idioma, aprimorar conhecimento e estudar as línguas, a matemática, as ciências e as disciplinas humanizadoras são opções de trabalhos compartilhados acessíveis. As possibilidades de acesso e a praticidade do uso da internet faz com que as instituições de ensino se atualizem e usem a tecnologia como instrumento de aprendizado e de pesquisa. É o que se faz no Rio Grande do Sul, é o que se faz a nível de município. É o que se quer, é o que se deseja e é o que se precisa. Mais do que nunca hoje, o nosso aluno tem que ser um pesquisador. Alguém que busca as informações, que corre atrás. E que através da sua praticidade consiga intervir na sua comunidade, na sociedade, e também para que ele possa, cada vez mais, crescer nesta direção. A construção do novo sujeito social exige das políticas públicas, da escola, da universidade, do meio empresarial, das instituições sem fins lucrativos, da sociedade e principalmente do educador, um aparato de recursos tecnológicos que fará da sala de aula um espaço pedagógico atrativo e motivador. Nós observamos por experiência. E nem estou falando da educação profissional. Estou falando da educação básica, em especial do ensino fundamental, séries finais, onde os nossos alunos e alunas são inquietos. Porque eles têm uma gama de informações. E nós ainda estamos, infelizmente, e por falta de condições e por falta de investimento, trabalhando com o giz e com o apagador. Temos salas ambientes, temos e construímos, mas ainda precisamos qualificar o espaço. Temos um audiovisual, temos, mas ainda precisamos também dar uma ênfase maior na multimídia. É um caminho? É, mas ele precisa mudar rapidamente. Agora não basta saber manusear os aparatos tecnológicos. Se faz necessário construir coletivamente uma educação de qualidade que defina objetivos a curto, médio e a longo prazo, para que o processo educacional se torne motivador, atrativo e inclusivo. E para que a educação tecnológica possa formar, sim, novos sujeitos que sejam pessoas que se insiram na sociedade e que possam fazer diferença onde quer que estejam. Mas que sejam cidadãos éticos, modestos, mas, acima de tudo, competitivos profissionalmente. Eu penso que o tema, a função da educação tecnológica na formação de novos sujeitos sociais, passa, sim, sem dúvida nenhuma, pela educação de ponta. E educação de qualidade não se faz no individual, se faz no coletivo, se faz com gente que quer crescer, com gente que quer fazer, com gente que faz a diferença onde quer que esteja e que seja comprometida e responsável por tudo aquilo que está incumbido de fazer. Acredito que o colégio, e eu falo pelo colégio porque também sou gestor, caminha a passos largos em direção a uma educação de qualidade. Mas ainda precisa muito, muito o que fazer. Temos a cada ano colocados nas universidades muitos dos nossos alunos, dezenas deles, mas ainda é pouco.
Temos formado muitos nossos alunos nos cursos técnicos, mas ainda é pouco. E por que os nossos alunos desistem? E por que perdem o estímulo? Por que eles abandonam no primeiro, no segundo mês, quem sabe, quando fazem a matrícula na educação profissional? Alguns por falta de tempo, outros perdem o estímulo, e outros não têm, quem sabe, a perspectiva de uma vida melhor a nível de município, de estado, de país. Nós precisamos juntos, com as políticas públicas desse município, abraçar essa causa e fazer da educação um mecanismo que possa, sim, emancipar pessoas através do conhecimento e da aprendizagem. Somente dessa forma nós podemos, então, retomar esse título inicial, que é a função da educação tecnológica para fazer novos sujeitos sociais. Se faz sim, se constrói, mas se constrói com lutas e se constrói em grupos e no coletivo. Que nós possamos refletir sobre isso e que a cada momento do dia a dia das nossas vidas nós possamos sentir que nós podemos fazer a diferença aonde quer que nós estejamos. Obrigado. Obrigada, professor Valdoir, pela brilhante palestra hoje preferida para nós. Obrigada. Nós convidamos a todos e a todas para ouvir a webconferência com o professor Paulo Roberto Colusso, que é graduado em Ciências Econômicas e formado em Eletrotécnica pela Universidade Federal. Possui mestrado na Engenharia de Produção pela UFSM. Mestrado em Eletrotécnica. Técnico de Eletrotécnica. Trabalhou na Municipal de Energia da CE durante 23 anos na área de produção de sistemas e redes de distribuição. Atualmente, ele coordena o Núcleo de Educação Profissional à Distância do Colégio Industrial de Santa Maria. Departamento de Relações Empresariais na instituição. Boa noite, professor Paulo. Boa noite, professor Paulo. Boa noite a todos. Estão me escutando? Boa noite a todos. Sim, professor Paulo. Então, boa noite, autoridades nominadas, em especial a vice-prefeita de Alegrete, a senhora Maria de Fátima Mulazani, a Unipampa, através da professora Maria Cristina, a coordenadora do polo da rede ETEC, a professora Denise, aos alunos do Colégio Estadual Emílio Zunheda, aos alunos da rede ETEC, em especial, ao professor Valdoir, que me antecedeu, aos acadêmicos, internautas e as pessoas que nos veem e escutam. Eu tenho um especial carinho pela região, pois muitos anos viajei pela fronteira oeste, nessa atividade profissional que já foi mencionada, e eu tenho, vamos dizer assim, uma vontade imensa de que a fronteira oeste, em especial esta região, tenha um desenvolvimento regional que ela merece. Eu vi em seus tempos áureos muita produção, muito gado, muito arroz, e também vi um pouco de declínio em certa época, e espero, agora com a educação chegando com força, através das universidades, dos nossos polos da rede ETEC, com os cursos técnicos, que alavanque novamente, é o que precisamos, que essa região mostre sua pujança
e que faça uma diferença através da educação. O tema proposto é interessante, a função da educação tecnológica na formação de novos sujeitos sociais. Acho muito importante seminários desta ordem, principalmente no ensino profissionalizante. Eu sou oriundo, trabalho já há longo tempo com o ensino profissionalizante e sou um apaixonado e acredito que realmente, através do ensino, da capacitação, da área tecnológica, da produção industrial, da produção agrícola, nós vamos fazer com que esse país chegue a novos patamares, não só aos lugares que ele já se encontra. Nós temos aqui uma primeira imagem para a nossa Universidade Federal, o nosso Colégio Técnico Industrial aqui da universidade, um logo da Rede ETEC e o logo da Unipampa e a prefeitura que patrocinam, então, este evento muito importante. A evolução do ensino, eu costumo mostrar este slide, que nos foi trazido certa feita aqui por uma pessoa que deu uma palestra da Rede ETEC, e eu acho interessante esta evolução, esta busca incessante nossa, do homem, por novos conhecimentos, por novas formas, né, de interagir, não só com a natureza, mas entre os homens, e agora, nessa ânsia, né, que aparece aquele homenzinho ali buscando atingir essa tecnologia, né, buscando acompanhar essa tecnologia, e que ele tanto necessita, e essa figurinha reflete muito, né, da nossa vontade, nossa necessidade que nós temos do novo, do tecnológico. Então, nós vamos fazer uma viagem, né, e vimos aqui também já de sopetão, né, nós falamos aqui sobre internet, para justificar até os próximos slides que a gente vai verificar, vai ver, do crescimento que essa tecnologia está fazendo, né, e está nos atingindo, e está fazendo uma tremenda diferença em nossas vidas, né? Há pouco tempo, a internet, o consumo da mídia, para nós, este aparelhinho de TV aqui era muito importante, né? E hoje a gente já vê com as pesquisas que está mudando, já mudou, né? E hoje se vê, muitas vezes, as pessoas na sua casa com o seu PC, com o seu notebook no colo, vendo uma televisão, escutando um rádio, mas ele está sempre presente, e não só no rádio, como na escola, restaurante, shopping. Então a gente está conectado e isso está mudando muito a nossa visão de mundo e de educação também, como nós vamos tentar, né, nos aprofundar um pouquinho. A educação à distância, então, ela aparece como uma forma diferente de ensinar, né, e uma forma diferente também de aprender. É claro que todos os atores deste mundão, que é a forma de ensinar e a forma de aprender, nós vamos ter que nos capacitar, não só para ensinar, mas também para aprender. É um novo meio, né? É uma nova mídia, né? É uma nova média, é uma nova troca que está acontecendo e que nós não dominamos ainda, né, de pleno, para dizer, olha, este é o formato. Mas, através da sua praticidade, eficiência, flexibilidade, né, e essas palavras aqui, como, quando, onde, e muito importante hoje, né, a nossa problemática de deslocamento.
né? Nossa logística de deslocamento, e em todas as cidades, né? Nós estamos atopetados aí de automóveis, né? A nossa dificuldade de se locomover aí, não só nos grandes centros, né? Mas em todos os lugares que vamos, né? Então, isso aí, essa forma, né, diferente de oferecer educação à distância, ela começa a tomar um novo rumo e começa a oferecer muita praticidade para quem requer aprender ou requer alguma forma de comunicação e de instrução, de informação e de conhecimento. O Ministério da Educação define EAD como um ensino-aprendizagem quando ocorre com a utilização de meios e tecnologias. Vem bem dentro, né, do nosso assunto aqui, né, a função da educação tecnológica na formação de novos sujeitos. Então, como nós vamos chegar, né, esses meios e tecnologias grifados aqui, como chegar a fazer com que isso aconteça? Já que o Ministério, né, diz que a modalidade de educação é uma mediação didático-pedagógica em processo de tecnologia e de informação. Então, nós vamos dar uma viajadinha no tempo, rapidamente. Não quero aqui dar nenhuma aula, mas só expositar algumas coisinhas. O homem registrou na história seus saberes em pedra, barro, casca, pergaminho, papiro. Aí ele teve o livro, teve o códex, né? Depois teve na sala de aula, o professor tinha o tal livro, o aluno copiava. Isso no passado. Ou ainda continuamos a usar de certa maneira, em algumas oportunidades? Sim, por isso coloquei no SIC ali. Bueno, primeiro livro ilustrado foi o Orbis Pictus, era para crianças, né? Aí eu já começava a usar uma simbologia juntamente com a palavra. Começou a ficar interessante, né? Aí, por fim, o linguafone. Nós começamos a escutar e receber instruções através do som. Importante, o áudio, né? A palavra era escrita e tinha um áudio. E na França tinha um livro francês, uma lição de francês, que o livro, o professor trazia, mas os diálogos e as imagens, os alunos tinham que preencher, né? Isso também foi outro avanço e foi também o precursor dessas novas mídias, né? As tecnologias usadas na educação à distância foram os correios, né? E aí tem todas as datas. Depois foram no Brasil, né, na era dos impressos, na era da radiodifusão, lá para o ano 1923. Em 1940 surge o que foi mencionado anteriormente, aí, curso universal brasileiro, né? Na década de 70 e 80, a televisão, a era dos telecursos. Na década de 90, começam então a aparecer os EAD online, né? E aí nós, vamos dizer assim, levamos, né, um baque muito grande, né? E alguns dizem que fica muito impessoal, provoca um afastamento, essa educação à distância, muita gente torce o nariz até hoje, né? Eu diria o contrário, né? Porque ela provoca, no meu juízo, na minha visão, ela provoca uma aproximação das pessoas, que tu fica, embora longe, próximo, para conversar com os seus professores, com os teus tutores, com os teus colegas, aonde tu estiver. E pode ir lá postar, né, e dizer as tuas dificuldades e tudo mais, como a gente já sabe o que é a educação. Mas o PC tem um grande diferencial, que é você caminhar por si só, né? Então você pode fazer o seu caminho, você abre páginas, escolhe
ver o assunto que você está querendo pesquisar, você que está querendo se aprofundar, e aí fazendo o seu caminho, o Freire diz que isso é o social. Se é intencional e objetivo, o Piaget diz, olha, isso é legal. Se é mediado por alguém, o Vygotsky diz, olha, é por aí o caminho. E aí, o pesquisador que está te observando o que você está fazendo, também tem algum significado aquilo, e ele também vai poder te ajudar a te direcionar naqueles assuntos onde que você está procurando pesquisar ou se aprofundar. Então, esse caminho, essa função autodidata, ela começa a ser bastante importante e cada vez mais importante na nossa vida. Por quê? Porque nem sempre aquela aula dura que o professor te coloca, expõe e faz com que você se direcione e diga é aquilo ali, nem sempre você está afim de não só ter que passar por aquele caminho obrigatório, né, mas você tem outros interesses dentro daquela disciplina que você quer aprofundar. Então, esse autodidatismo é muito importante, né? E aí, os conhecimentos envolvidos, né, tanto o interno como a minha intenção e os externos, como a observação, começam a ser bastante importantes. A cultura tecnológica, que são os sinais, esses sinais que a gente estava falando, né, que são caminhos que você também deixa, né, são passíveis de interpretação e devem ser construídos, né, e instruídos para a mediação, para a gente saber o que é melhor para nós utilizarmos na educação. Isso são caminhos. Por quê? Porque nós temos diversas e várias mídias. E diversas e várias mídias que também, às vezes, não deram certo. Eu cito exemplos, né? A imprensa. Mas a imprensa modificou, fez revolução. Ok, mas até que ponto ela foi, né? Outras tecnologias que fracassaram foram os filmes. Não, os filmes educacionais agora vão modificar. Não modificaram, né? Rádio, não, mas o telerádio, o rádio, cursos do rádio, ok, mas não modificaram. A TV, a teleaulas e tal, ok, tem ainda alguma e até talvez algumas coisas também muito sem qualidade nessa época, mas fracassaram. Mas o que se faz para que tenha essa revolução, para que essa cultura social, essa cultura tecnológica tenha ou vá fazer a diferença? É a união disso tudo. É isso que nós devemos buscar. E o Morin, né, diz aqui, confinar 40 alunos por 50 minutos em uma sala de aula convencional, aquela do professor ditando ou enchendo o quadro 5, 6 vezes para o aluno copiar, mostra a nossa incompetência institucional. Mesmo usando o PC isolado, já se teria um grande diferencial. E nem isso nós fazemos. Porque nós sabemos fazer. Marshall McLuhan diz que, entre outras expressões inovadoras, indicou o meio é a mensagem. As sociedades sempre foram moldadas mais pela natureza dos meios pelos quais os homens se comunicavam do que pelo conteúdo da comunicação. O que quer dizer isso? Nós devemos usar os meios que nós temos. E nós temos um meio que é um dos maiores sistemas que já foi criado pelo homem, que é a nossa internet. Só que nós devemos saber utilizar este meio. A imagem toca, mostra, a música, o ritmo, comove, entretém. A imagem e música sensibiliza. A escrita, o texto, a legenda, racionaliza. Por que falamos isso? Porque a implantação do EAD, subsidiada pelas tecnologias de informação e comunicação, necessita de material didático, metodologia de ensino e ambiente virtual de aprendizagem para acontecer tudo aquilo que nós vimos anteriormente.
Porque tudo isso são mediações. O Levi diz, o que são mediações? São as trocas generalizadas de saberes. E aí nós vamos entrar dentro de mediações. Vimos os slides, exemplos de mediações ao longo do tempo. Tudo que nós falamos na história foram mediações utilizadas para a educação. A mediação pedagógica, deferência e implicações dos mediadores humanos e não humanos. E aqui entra o tema do nosso seminário, que é a tecnologia, no processo de ensino e aprendizagem. E o que são esses mediadores, né? O que eles fazem? Eles mobilizam, potencializam ações. Fazem fazer. Muito importante. Né? Fazer, fazer. Fazem fazer. A mediação pedagógica, então, são equipes multidisciplinares, professores, autores, professores formadores, designers, desenvolvedores, tutores, os estudantes, os materiais didáticos impressos e hipermediáticos, objetos e ambientes virtuais, videoconferências, contato visual, sonoro, entre pessoas que estão em lugares diferentes, webconferências, como estamos agora, projetos para uso de salas, os acordos, temos que ter uma boa internet, né? As teleaulas, as aulas transmitidas ao vivo, tudo isso são mediações e muito mais. Então, nós devemos potencializar essas ações. E para potencializar isso, nós temos que fazer uma docência investigativa do que, como, onde, para quem, né, ensinar e fazer esses ciclos, essas etapas, essa implementação e reelaboração de materiais didáticos que vêm a nos favorecer nas relações do conteúdo, a forma, o ensino-aprendizagem, o professor e estudante, a educação, a sociedade, o ensino e a investigação. E isso tudo é uma construção colaborativa. Fazemos? Não, nós não fazemos. Estamos tentando fazer com que isso aconteça. Mas não esqueçamos que as grandes empresas já utilizam essas ferramentas, e-learning, jogos, etc. E há muito tempo. Deve, portanto, produzir grifado aqui, né, resultado esperado em suas capacitações e cursos. Com certeza. Os indicadores educacionais, por exemplo, da rede federal, temos muito o que fazer. E nos últimos anos nós temos galgado, né, grandes passos, tanto na educação média, né, quanto na superior. Só que está havendo uma pressão muito grande, porque os programas de governo, quer queiram, quer não queiram, alguns estão dando resultado. E eu tenho visitado alguns municípios em que as diretoras de escola e outras pessoas falam, aqui no nosso bairro existem muitas pessoas com ensino médio completo, só que eles não conseguem continuar seus estudos, porque eles não passam na universidade pública, e não existem cursos técnicos, e não existe emprego nessas cidades. Então essas pessoas estão lá, e a única forma de dar, vamos dizer, vazão a essas pessoas é ir na rodoviária e colocar seu filho para ir para um outro grande centro. E isso é ruim. Perdemos cabeças brilhantes, cabeças da terra, cabeças que o professor anteriormente falou, com uma cultura, um desejo de ficar na sua cidade, mas tem que se deslocar para um grande centro para tocar a sua vida, para ter outras oportunidades. Então, nós devemos, né, pensar muito em educação à distância. A gente tem ofertado em vários polos, cidades pequenas,
que nunca vai haver um curso, eu falando da nossa experiência aqui, de automação industrial, citar um nome, Canguçu, não vai ter, não vão ter laboratórios lá, não vão ter professores, não vai ter para ofertar um curso desses numa cidade pequena, com poucos habitantes. Seria, vamos dizer, pensando na gestão, né, colocar dinheiro público, né, com mau uso. Então, o Almeida diz assim, que nas últimas décadas a educação à distância no Brasil tomou um novo impulso que favoreceu a disseminação e a democratização do acesso à educação em diferentes formas de interação e aprendizagens. O sistema escola técnica aberta do Brasil veio no vácuo da Universidade Aberta do Brasil e visou, né, oferecer educação profissional e tecnológica na modalidade à distância em parceria com a União, estados, municípios e agora, quando se transformou em rede, ele através do sistema S também. No Brasil, as influências do EAD, dos avanços das TIC, se tornam cada vez mais evidentes em todas as áreas, tanto acadêmicas quanto empresariais, e tanto quanto tecnológicas, e também muito nos nossos presenciais. Nós temos a felicidade de termos sido incluídos numa ação, que eu vou falar mais à frente, de material didático, que está sendo muito utilizado também no ensino presencial. O material didático que se faz para o ensino à distância serve muito bem para o presencial. É dialógico, ele tem sido usado e aceita muito bem ele ser usado no ensino presencial. As ações da rede ETEC, através das pesquisas do desenvolvimento da rede, nós temos uma pesquisa muito interessante, muito importante, nós achamos, que são a utilização dos dispositivos móveis de educação. Verificar qual a quantidade enorme que existem hoje de tablets e de outros dispositivos, smartphones, quais deles vão oferecer ou oferecem um melhor custo-benefício, uma melhor aplicabilidade, como que eu vou utilizar ele com os meus materiais didáticos, com os meus cursos. E não só a utilização, mas também a capacitação do professor para ele colocar esse material didático dessa forma, aplicativos, interativos, e também da forma como o aluno vai utilizar esses aplicativos, esses smartphones, esses dispositivos móveis. Isso é muito importante, porque não adianta os governos distribuírem 600 mil tablets, mas e aí? Fazer o quê? Na Universidade Federal do Juiz de Fora, tem um estudo muito importante avaliando o ensino à distância, essa rede de ensino profissionalizante. Nós temos que ter parâmetros, temos que ver para que lado vamos, o que está certo, o que está errado. A Universidade Federal de Santa Catarina tem uma importante atuação em pesquisas com os currículos, que currículos devemos aplicar na educação à distância. E o governo também está interessado em disponibilizar laboratórios móveis, né, que vão nessas cidades, que às vezes não tem um local para te colocar, né, os equipamentos a funcionar. Os laboratórios didáticos móveis foram distribuídos em 40 e vão ser adquiridos outros, né, para fazermos, então, esse interior dos laboratórios. Ele fica uma sala de aula bastante interessante, com ar comprimido, rede da internet, toda a sorte de tensões que você necessita. Então, ele é bastante interessante, né? Não só para a área tecnológica, mas para a área de saúde, para a área de agrícola também, para a área de
embutidos, esses cursos assim que lidam porque ele tem água, tem esgoto também. Então ele pode fazer uma série de cursos dentro de montar, né, uma série de kits de cursos internamente. Né. Esse é o PAU, né, o caminhão. E ainda nós utilizamos ainda apoio a projetos. Nós temos aqui uma certa experiência com o curso técnico e nós temos um curso que é bastante difícil, que eu já falei agora há pouco, que é automação industrial. Nós temos também agora segurança do trabalho, nós temos agroindústria, informática, mas o curso de automação ele é bastante exigente e os alunos reclamavam das aulas práticas. Então se criou equipes apoiando projetos que ficam circulando pelos polos para apoiar os alunos na execução, na prática, na feitura de algum dispositivo que funcione praticamente. Isso tem dado muito resultado, né? Porque te dá uma visão macro dos processos, uma visão geral dos processos industriais, produtos e tecnologias que existem no mercado, vai procurar, vai ver onde é que se encontra, que dispositivos casam, interagem uns com os outros, né? A aplicação prática das teorias, né? Estimula as habilidades autodidatas, né? E desenvolve aplicações práticas reais. Então a gente criou esse apoio a projetos e a gente tem ao longo dos anos aí sempre feito para que isso aconteça, né? Isso é mediação, né? Aí tem umas fotos, né, dos alunos aí construindo maquetes, enfim, portões eletrônicos, controladores de umidade, de temperatura, enfim, uma série de experimentos, de práticas, né, que eles fazem com atuadores, com uma série de equipamentos. Nós temos também um seminário que nós achamos importante, né, que é o Seminário de Orientação Profissional, que é planejamento de carreira. O que eu estou fazendo aqui? Eu vi o professor também mencionar, a nossa evasão é grande, né? Aqui também nós temos uma dificuldade, não só nos polos, mas também na própria cidade aqui de Santa Maria. Não sei se é por muita oferta hoje, né, de vários cursos, mas os alunos realmente evadem muito, né? Então a gente faz um seminário, né, para eles planejarem, né, escreverem lá a sua carreira, né, e verem quais são as suas deficiências, a língua, a informática e tal, e que eles vão clicando lá, né, para ver onde que ele tem que se aprimorar, né, para poder então, né, fazer o seu empreendimento ou trabalhar em alguma empresa, né, galgar algum emprego, né. Então ele faz também nós temos também um planejamento para ele fazer o seu relatório de estágio, que é importante. Muito aluno termina o curso e acaba não fazendo o seu relatório de estágio. E nós temos também a modalidade de TCC, que tem muitas localidades pequenas que não têm a condição de fazer o estágio. E aí ele faz o trabalho de conclusão de curso, que é alguma coisa referente à prática que ele tenha feito referente ao próprio curso. Não pode ser uma pesquisa bibliográfica, ele tem que fazer uma aplicação prática do curso, né? Então ele escreve esse trabalho, né, e nós apresentamos, temos uma banca e aí a gente então emite o seu diploma, que é muito importante dizer para esses alunos que é importante ter o diploma, né? A gente conversava com algumas autoridades aí, em outras áreas, né? Fazem cursos, os próprios cursos FIC, a gente faz parte de umas comissões do próprio MEC de esquematizar isso, fazer com que esses cursos FIC tenham uma sequência, que o aluno faça 180 horas numa cidade, comece a trabalhar, e daqui a pouco ele vá para uma outra unidade de ensino, que ele faça lá mais 180, 200, daqui a pouco ele está com um curso técnico, já fez mais de 1000 horas e não tem diploma, mas que isso seja sequenciado. Então, a gente está também levando essas ideias, pensando também, ajudando
né, para que isso possa acontecer no futuro, aí, né, que a gente consiga fazer essas caminhadas, né, que são interessantes, são importantes. O Pronatec está aí, né, tem muito sucesso. A gente também acha que são necessárias pessoas capacitadas que trabalhem, né, mas também acha que esses indivíduos não podem ficar ali, arrumou um emprego e ok, né. E também tem que ter a sua trajetória, que possam também utilizar aquele conhecimento que ele adquiriu, né, que já tem um certificado lá, que no futuro ele possa complementar e possa fazer, né, o seu curso técnico e depois se especializar, por que não, né, ter especializações em curso técnico, né, que eu também acho muito importante, a gente acha, todos nós achamos, né, que isso tem que fazer com que sejam as trajetórias formativas. Moran, então, afirma, né, é ainda prematuro definir padrões pedagógicos da educação à distância. Portanto, estamos em fase de experimentação de vários modelos e formatos que também, né, estão muito afetos no nosso ensino presencial. Nós falamos um pouquinho do tutor, né, o tutor que é muito importante, né, na educação à distância, né, principalmente, né, que ele inicia o processo da construção da autonomia do aluno. Eu acho que isso, às vezes, a gente falha, os tutores falham um pouco, né, pensando, tentando, né, fazer o máximo, pagiando, vamos dizer assim, o aluno, mas esquecendo que ele, né, tem que fazer a sua trajetória, a sua autonomia. E isso, às vezes, fica um pouquinho fora. Nossas capacitações têm falado muito nisso para os tutores, mas nós vemos, né, alguma deficiência ainda na formação da tutoria, porque muitas vezes esses tutores não permanecem, eles vão ficar bons, vamos dizer assim, pelo segundo, terceiro ano, eles veem a importância da tutoria, né, que é essa construção do aluno autônomo. Ele tem que ver, pesquisar, né, fazer seus próprios trabalhos. A avaliação de qualidade, né? Como que se faz a avaliação de qualidade? Né? O que se verifica, né, nos polos, essa avaliação de qualidade? Né? A localização, os móveis, que aparece, né, a nossa tecnologia, a quantidade de qualificação do pessoal de apoio, o acesso à internet é de suma importância, né? Os prefeitos, os municípios, ele têm auxiliado, o governo não tem conseguido, né, exigir das empresas, né, de telefonia que ofertam os prefeitos têm locado, né, alguns sinais aí mais interessantes, né, para que funcione bem a internet que é necessário, né. E os espaços destinados a laboratórios, né, a biblioteca, a secretaria, a tutoria e a coordenação do curso, isso é muito importante, né. Segundo George Aubert, né, a qualidade não é obra do acaso, resulta da intenção, esforço, e eu vi aqui um pouquinho na competência, né, que nós vamos falar no slide seguinte, que é a qualidade, né. A qualidade do EAD deve ser medida pela aprendizagem do aluno, e o professor continua tendo um papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem, auxiliado pelos tutores, e os alunos precisam ser acompanhados, avaliados de forma sistêmica, contínua e abrangente. Isso é muito. O Leme, né, define, por isso falei anteriormente, em competência, né? Competência é o conhecimento, a habilidade, a atitude. E essas competências técnicas é o saber e o saber fazer, que no ensino profissionalizante é muito importante, de suma importância, né? A atitude é o querer fazer, e aí nós devemos demover esses alunos que estão, né, deixando os nossos cursos e dizendo para eles: ó, você tem que, né, isso é uma competência comportamental, a gente não pode também interferir, né, mas a gente pode orientar, né, que ele tem que querer sim fazer, né, para ele conseguir, então, fazer as suas formações, né. A produção de material didático digital com qualidade
sofisticação é muito difícil, né? E por isso nós estamos ainda em construção. Essa equipe multidisciplinar necessita todos esses profissionais, designers, editores, desenvolvedores, comunicadores, profissionais para vetorização, programadores, professores especialistas, suporte pedagógico. Então, realmente, né, a educação à distância, ela necessita de especialistas em diversas áreas. Por isso, nós necessitamos de equipes multidisciplinares. Nós fomos distinguidos aqui na universidade, como eu falei anteriormente, nós somos uma das validadoras de material didático do MEC. São só 6, é a Federal do Paraná, do Rio Grande do Norte, do Mato Grosso, nós, que é o CETISM e o UFSC aqui, o IFSU entrou agora e a UFSC já era antes de nós. Nós somos convidados porque a gente tem uma equipe multidisciplinar que foi distinguida, porque a nossa universidade tem diversos especialistas e a gente conseguiu fazer com que essas pessoas trabalhassem junto. Nós, então, estamos validando hoje em 3 eixos: controle de processos industriais, produção industrial e infraestrutura. Nós temos vários cursos, né? Tecnologia de açúcar e álcool, edificações, em diversos locais do país, em que a gente é, então, validadora desse material. É um trabalho bastante grande. O MEC hoje conta com aproximadamente 500 livros, mais de 500 livros produzidos já para esses cursos. E a intenção, agora nos próximos meses, é que se chegue a mais de 1000 cadernos, livros, que vão estar no repositório e vão servir para toda a rede pública. Isso é muito importante, material que são professores conteudistas, especialistas, passam por revisões técnicas, tem um formato, as DGs, as DIs, então nós temos muito carinho também por esse trabalho. Eu sempre falo também dessa figurinha, né, que na Coreia do Sul, isso saiu em 2011, todos os livros didáticos para as crianças, até 2015, vão estar em tablets, em mídias, né, digitais. Então, eu acho interessante e importante isso, né? A preocupação deles, e não é a Coreia do Sul, hoje a gente compra N marcas muito grandes, né? Hyundai, LG, Samsung. Por que eles, né? Porque eles investem em educação, né? E sabem da importância de usar a tecnologia, assim como vocês, né, sabem da importância, porque colocaram aqui no nosso tema, né, a função tecnológica, né, isso é importantíssimo. Né. Nós não fazemos, não temos ainda essa prática de usar a tecnologia na nossa sala de aula. Foi um crítico, mas é uma constatação óbvia, né? Quando o professor chega com um PowerPoint, já não é mais, mas ainda, vamos dizer, né, tem muitos professores que não. Eu dei TICs aqui para umas especializações que a URGS ofertou, e os professores da rede pública aqui, na nossa região, 20% tinham e-mail. Né? Então o nossos não é uma crítica aos professores, também o professor que me antecedeu falou aí também dos ganhos, né, salariais dos professores, também não permite que ele só, né, invista em tecnologia, ou possa, né, ser como minha professora de primário, que vinha
vamos dizer, bem vestida, bem penteada, né? Porque eles ganhavam, naquela época, eu sou mais antigo, ganhavam bem, né? Eles poderiam, né, ter uma vida, né, de leitura, investindo, né, vamos dizer, no seu conhecimento, né? Enfim, então eu acho importante, né, nós usarmos essas tecnologias, né, porque hoje não se usa o conhecimento vem antes da tecnologia, né? Claro, o conhecimento vem, só que a tecnologia hoje existente é criada em muito nas universidades, né? Só que nós, lá na ponta, lá no fim, nós não estamos utilizando essa tecnologia que é criada nas grandes universidades, né? Então, nós temos um descompasso aí, né, de utilização desses recursos, né, mais intensamente, né? Eu tenho aqui também, né, as tecnologias digitais, né, essa convergência que a gente deseja. Hoje nós temos, o MEC investiu aqui no nosso colégio, nós temos um estúdio de TV já quase construído. Nós temos aqui onde eu estou, nesse local, estamos produzindo alguns vídeos já, videoaulas, né? Isso é importante porque é uma coisa nossa, uma cultura nossa aqui na escola, a gente está formatando e está galgando esse caminhar aí que é árduo, né? Não é fácil não, mas e também a gente está tentando, a gente já tem jogos para as disciplinas de automação industrial, uma edição de jogos. Agora a gente está tentando fazer com que os nossos simuladores, as nossas práticas, sejam também interativas, né? Juntamente com o curso de desenho industrial, sistema de informação, ciência da computação, nós estamos tentando fazer algumas coisas diferentes aí, né? Coisas um pouquinho mais avançadas, mas é bastante dificultoso, né? E a gente está indo por esse caminho aí. Então, eu vou finalizando aqui, né, a minha fala, dizendo que isso tudo para acontecer, né, necessita que você trabalhe com realidade, né, e sempre usando aquele jargão aí das redes sociais, né, curta, compartilhe, reparta, né, e seja cada vez mais um autodidata que nos é dado através desse tubão hoje, né, esta possibilidade de tu fazer as tuas escolhas, de tu te especializar, de tu ir em frente para que tu faça a diferença, né? Esse é o meu recado simbólico aqui, né? Coordenador, né, da rede do colégio, que integramos agora o Frederico Westphalen, estamos integrando também o Politécnico de Educação à Distância, né? E usamos aqui isso aqui é um slidezinho antigo, né? Como você queria, a profissionalização chegou onde você está, e outros assim, não importa a distância, o ensino técnico está a seu alcance, né? Então, é isso. Eu agradeço mais uma vez o convite. Espero ter contribuído ou colocado uma mosquinha na cabeça de algumas pessoas. E muito obrigado. Temos a palestra do professor Paulo Colusso. Neste momento colocamos à disposição perguntas, tanto do professor Valdoir, como do professor Paulo Colusso. Pois não.
Professor Paulo, Professor Paulo, me ouve? Sim, perfeitamente. Professor Paulo, Professor Paulo, me Sim, ouve? estou ouvindo perfeitamente. Estou escutando. Professor Paulo. Professor Paulo. Eu vou fazer uma questão aqui. Eu não sei, nós Eu estamos não com sei, nós probleminha estamos de com áudio, probleminha de áudio, mas eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu notei que o Eu senhor notei que o senhor falou trabalhos em trabalhos de conclusão de curso. E eu pergunto se se esses trabalhos eles são socializados entre alunos, entre alunos, são apresentados para alunos de diferentes polos, de diferentes de diferentes cursos, ou eles ficam mais restritos aos pequenos grupos. Eu pergunto isso, professor, porque nós, inicialmente, conversando com a equipe da Secretaria de Educação, a nossa intenção também era dar voz tanto de cursos técnicos presenciais, quanto de cursos técnicos à distância, dar voz no sentido de Me ouviu, professor? Me ouviu, professor? Sim, eu estou escutando. Cortou minha fala. Cortou minha fala, certo. Então, eu vou repetir. A questão da apresentação dos trabalhos de conclusão de curso pelos alunos dos cursos técnicos. Você está me escutando? Só um minutinho, professor, que nós não estamos lhe ouvindo. Só um minutinho que nosso colega está tentando resolver. Está tentando resolver. Alô? Bem, Alô? estamos com problemas de áudio. Alô? Vem a pergunta. Professor? Sim, estou escutando. Nós estamos lhe ouvindo. Tá ok. Estamos com retorno. Com calma. Sim. A questão dos trabalhos de conclusão de curso. Sim. Eles são apresentados pelos alunos? Sim, é feita uma banca, são apresentados pelos alunos. E nós depois disponibilizamos eles na biblioteca. Não é compartilhado. Isso é uma ideia boa, que eu vou ver se eu consigo fazer com que isso aconteça. Que seja socializado com todos os alunos de interesse daquela área. Isso é muito importante, eu acho interessante. Nós fizemos essa provocação também para o diretor da escola Colégio Emílio Zunheda, sim, professor Valdoir, para que ele possa, talvez, em 2014, trazer os seus alunos aqui para trocar achados de pesquisa claro. Não, entre os alunos. Perfeitamente, muito boa a intenção. Fazer mostras, esses trabalhos que a gente faz com a prática, esses projetos, são feitos mostras e muitos municípios fazem algumas semanas de mostras e a gente vai lá e aí então expõe os trabalhos dos alunos. Isso é muito importante, isso é uma troca. Eu acredito que seja por aí mesmo.
senão o trabalho fica a quatro paredes ali, fica perdido. Obrigada, professor. Engavetado, né? É só para obtenção da nota, não é esse o objetivo. Eu acho interessante a ideia. Sim? Certo, obrigada, professor. Certo, obrigada, professor. Sim, perfeito. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Então, nós queremos, em nome da Secretaria de Educação e Cultura, agradecer ao professor Paulo Colusso pela sua contribuição. E também ao professor Valdoir. Pode falar, professor Paulo. Eu agradeço mais uma vez o convite feito pelo município, pelo pessoal da Unipampa aí, e estou sempre à disposição e estamos aí para trabalhar junto. Se necessitarem de algum auxílio, alguma coisa que a gente possa contribuir, estamos aí. Pretendemos visitá-los, né, para que consigamos, né, fazer algum trabalho juntos. Muito obrigado. Obrigada, professor Paulo. Será um prazer em recebê-lo em Alegrete. Queremos agradecer, em nome da Secretaria de Educação, a parceria com a Unipampa. Na pessoa da Maria Cristina, ao Patrick, ao Rafael, a Ariane, a Karine. Professor Valdoir, muito obrigado pela contribuição. E ao professor Paulo. Muito obrigada a todos e a todas.